Números capítulo 33. A peregrinação desde o Egito. Estas são as etapas que os filhos de Israel caminharam desde que saíram do Egito, organizados de acordo com seus esquadrões, sob a liderança de Moisés e Arão. Versículo 2. Moisés registrou toda a jornada a partir dos lugares de onde partiam, segundo as orientações expressas de Yahvé, o Senhor. Estas, portanto, são suas etapas conforme os pontos de partida. Nós estamos aqui com uma Bíblia King James, uma Bíblia de estudo atualizada. Vamos ler aqui no rodapé o comentário. Mais uma vez, a Torá faz questão de registrar que Deus inspirou seu servo Moisés a escrever os 5 livros que compõem a lei. São alistados inúmeros lugares, abre parênteses, que perfazem o número estilizado de 40 locais entre Ramsés e as campinas de Moabe, fecha parênteses. Assim como no caso das genealogias na Torá, alguns lugares e aspectos culturais, abre parênteses, por certo significantes e facilmente reconhecíveis no tempo de Moisés, fecha parênteses, não são claros para nós hoje em dia. Além disso, a maioria dos locais descritos eram acampamentos no deserto, sendo difícil demarcar sua exata localização. Alguns dos lugares não estão registrados em todas as listas citadas em Êxodo e Números. Outros, como Taberá, por exemplo, faltam aqui. Contudo, este capítulo nos faz refletir sobre pelo menos 3 aspectos importantes. 2 pontos. Quanto ao pecado, na medida que o histórico das peregrinações de Israel no deserto, e por tanto tempo, foi uma dura experiência que poderia ter sido evitada. Uma lembrança e ilustração viva quanto à seriedade da palavra de Deus e sua severa disciplina. O futuro de Israel, abre parênteses, e o nosso, por analogia, fecha parênteses, seria igual aos amargos anos de deserto, se não aprendesse a ser fiel a Deus. Uma esplêndida recordação quanto ao amor e à fidelidade de Deus, mesmo que sejamos desleais, volúveis e indisciplinados. Deus jamais nos abandona, ainda que possa nos repreender severamente, pois sua fidelidade para conosco, o seu Israel de amor, é para sempre. E esse é o nosso grande refúgio e motivo de alegria mesmo em meio às maiores aflições. 2 Timóteo 2,13, Malaquias 3,6. Vamos ler 2 Timóteo 2,13. Mas, se somos infiéis, ele entretanto permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Veja só no comentário. Mais uma vez, Paulo se vale da letra de um hino conhecido pela igreja primitiva para enfatizar suas teses teológicas. Aqui o apóstolo apresenta a perseverança do crente em seguir a Cristo e a perseverança do Senhor que fundamenta a fé operosa do cristão, abre parênteses, firmeza na sã doutrina e fidelidade na devoção a Deus, fecha parênteses. Alguns pensadores têm confundido esse princípio de conforto, segurança e descanso, especialmente para consciências assaltadas por contínuos sentimentos de culpa indevida, abre parênteses. Haja vista que Cristo já pagou todas as nossas dívidas, fecha parênteses, com uma certa permissividade para a prática do pecado. Deus é fiel apesar da infidelidade do ser humano. Romanos 3:8.
1 João 3:20, Mateus 10:33, Romanos 3:8. Ora, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. Voltando em Números 33, dando continuidade, versículo 3. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao dia da Páscoa. Saíram eufóricos, de mão erguida em sinal de vitória, diante dos olhos de todo o Egito. Os egípcios sepultavam aqueles que dentre eles foram feridos por Yahvé, todos os primogênitos. Yahvé fez justiça contra seus deuses. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Versículo 6. Em seguida partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Saíram de Etã, retornaram para Pi-Airote, a leste de Baal-Zefon, e montaram acampamento próximo a Migdol. Partiram de Pi-Airote e cruzaram o mar, chegando ao deserto, e depois de caminharem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Saíram de Mara e dirigiram-se para Elim, lugar onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Versículo 10. Deixaram Eli e armaram acampamento próximo ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e montaram acampamento no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Deixaram Dófica e fixaram acampamento em Alos. Saíram de Alos e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e ergueram acampamento no deserto do Sinai. Versículo 16. Deixaram o deserto do Sinai e montaram acampamento em Quibrote Atavá. Saíram de Quibrote Atavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e foram acampar em Ritmá. Deixaram Ritmá e fixaram acampamento em Rimon-Pérez. Saíram de Rimon-Pérez e montaram acampamento em Lidna. Partiram de Libna e armaram acampamento em Rissa. Deixaram Rissa e acamparam em Queelata. Saíram de Queelata e ergueram acampamento no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e montaram acampamento em Arada. Deixaram Arada e foram acampar em Maquelote. Saíram de Maquelote e ergueram acampamento em Taate. Partiram de Taate e montaram acampamento em Terá. Versículo 28. Deixaram Terá e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e foram acampar em Mocerote. Deixaram Mocerote e montaram acampamento em Bene-Jaaçã. Saíram de Bene-Jaacã e ergueram acampamento em Or-Igade. Saíram de Bene-Jaacã e ergueram acampamento em Or-Gigade. Partiram de Or-Gigade e acamparam em Jotbatá. Deixaram Jotbatá e foram acampar em Abrona. Saíram de Abrona e montaram acampamento em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e ergueram acampamento em Cádiz, no deserto de Zim. Deixaram Cádiz e acamparam em Monte-Or, nos limites da terra de Edom. Versículo 38. Por determinação de Yahvé, o sacerdote Arão subiu o monte Or, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois que os filhos de Israel foram libertos e saíram do Egito. Arão era da idade de 123 anos quando morreu no alto do monte Or.
Então o rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, a região sul da terra de Canaã, foi informado de que os filhos de Israel estavam chegando. Versículo 41. Os israelitas partiram da montanha de Or e armaram acampamento em Zalmona. Depois saíram de Zalmona e acamparam em Punon. Deixaram Punon e foram armar acampamento em Obote. Partiram de Obote e ergueram acampamento em Ijé-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ijé-Abarim e montaram acampamento em Dibon-Gade. Deixaram Dibon-Gade e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e armaram acampamento nos montes de Abarim, de fronte de Nebo. Saíram dos montes de Abarim e foram armar acampamento nas campinas de Moabe, próximo ao rio Jordão, em direção a Jericó. Versículo 49. Ergueram acampamento junto do Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim. Regras para a partilha de Canaã. Versículo 50. Então Yahvé falou a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, frente a Jericó. Ele ordenou, Versículo 51. Comunica aos filhos de Israel: quando tiverdes atravessado o Jordão em direção à terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra. Destruireis suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas de metal fundido, e demolireis todos os seus altares idólatras. Demolireis todos os seus altares idólatras. Tomareis posse da terra e nela habitareis, pois vos dei esta terra para a possuirdes. Versículo 54. Dividireis a terra por sorteio entre as vossas tribos e grupos familiares. Aos clãs mais numerosos dareis uma parte maior na herança, e aos grupos familiares menos numerosos concedereis uma parte menor na herança. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Fareis a divisão da terra entre as tribos dos vossos antepassados. Versículo 55. Contudo, se não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, aqueles que deixardes dentre eles se tornarão como farpas em vossos olhos e aguilhões nas vossas costas. Eles vos hostilizarão na terra em que habitardes. Versículo 56. Então farei convosco o mesmo que planejo fazer com eles. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Números capítulo 33, a peregrinação desde o Egito. Querendo Deus, amanhã estaremos lendo, meditando em Números 34, as fronteiras da nação de Israel. Todas as nossas dúvidas nós extraímos a resposta aqui na palavra de Deus. Por isso nós estamos instruídos diariamente a ler as Escrituras, entender e praticar. Ler e praticar em nossa vida.